Oi, Bom, Grace. querida, Tudo, e você? que prazer, tudo ótimo. Ai, Muito, muito bom muito estar aqui. conversar contigo agora. Fiquei muito feliz de tu ter aceitado o convite. E vamos falar um pouquinho, né, para as pessoas qual é a nossa ideia dessa conversa. Então, deixa eu só apresentar aqui a Marisa para quem não conhece. Acho que a maioria conhece, mas a Marisa é Marisa. O P e o S, Marisa, qual é o sobrenome? Marisa Pereira e Silva Ferreira. Tá. Eu só anotei o último, né? Marisa Ferreira. Uhum. Ela é fundadora e pastora da Igreja Verdade que Liberta. Ela é fundadora do Colégio Legado. Ela tem formação em teologia, natural de Curitiba, casada com José Márcio Ferreira, mãe de duas filhas, a Luciana e a Andréia, avó de 5 netos, o Arthur, a Maria, a Vitória, né? É Vitório? Vitória? Vitória, é Vitório? Vitória. Uhum. Vitório, Pedro e a Maria Eduarda, é isso? Isso. E a Marisa é nossa aluna já há algum tempo ali do estúdio, né? Há muitos anos já faz o Pilates com a gente. E, e ela conheceu o LPF, né? Há algum tempo atrás. Eu fiz toda a formação do método, né? Fui para fora fazer. O meu primeiro nível 1 foi em Curitiba, Marisa. Agora eu tô Ah, lembrando. é? Eu fiz a primeira parte do método foi em Curitiba que eu fiz. E, e eu queria perguntar algumas coisinhas em relação ao método e né, o que a Marisa vivenciou e experimentou e continua experimentando. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e mais algumas coisinhas que fluírem aqui, né, Marisa? O Amém. que que te, o que que te fez querer fazer o LPF? Qual foi assim, o que que te encantou que tu, vou experimentar esse negócio? Como é que foi assim para ti, a tua experiência? Então, Grace, eu vou falar um pouquinho de mim para introduzir esse assunto. Tá. Desde que eu me entendo por gente, desde criança, eu sou de uma família bem estruturada e minha mãe, ela se cuidava demais. Ela era muito vaidosa. Então, nós somos em duas filhas agora, né? Eu tinha um irmão que ele faleceu. Nós somos em duas irmãs e nós somos muito parecidas, né? Desde que eu comecei com adolescência, juventude e tal, eu faço exercícios físicos, porque Uhum. eu sou muito vaidosa, eu gosto de me cuidar, eu gosto de qualidade de vida. E eu acredito que para a gente ter qualidade de vida, a gente tem que estar bem espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Então, eu sempre fiz exercícios físicos. Só que, como o meu biotipo, eu sou maior em cima do que embaixo. Então, eu sempre tive problema de abdômen saliente, protuberante. Sempre tive dificuldade de fazer exercícios para o abdômen. E quando eu vi o LPF, que eu vi todos aqueles efeitos, os benefícios, eu me apaixonei. Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas que te procurou ali, Uhum. curiosidade de saber como é que era e tal. E eu comecei a fazer por conta disso, porque eu precisava melhorar, mesmo com a idade já um pouquinho avançada, que eu já sou avó, tenho 65 anos, e toda a minha vida lutando contra um abdômen saliente, sempre com dificuldade, tudo me apertava na cintura, no abdômen, aquela coisa de mal-estar, né? Que a gente Uhum. não gosta. A gente gosta de ter um corpo que seja harmonioso. Então, quando eu vi o LPF, me despertou. E daí eu te procurei, muito interessada no assunto, e começamos a fazer. Então, foi isso que me despertou, realmente, o efeito do LPF. Uhum. Uhum. Chamou a atenção principalmente por ser uma região Muito, que incomodava. muito, demais. E aí tu E eu descobriu, disse, ele te chamou por essa região especialmente, mas aí o que que tu descobriu mais dele? Porque a gente quando olha, né, principalmente a, a propaganda, né, do LPF, por ele se tratar de um trabalho que mobiliza muito o diafragma e atua, né, muito na região abdominal,
chama muita atenção, primeiramente, essa região central, né, do abdômen. Exatamente. Mas descobriu outras coisas dele? Como é que foi? Eu sempre falo que são dois períodos, um antes do LPF e um depois. Porque eu me apaixonei e me senti assim muito bem, qualidade de vida, Grace. Então eu vejo que o LPF é algo que nos traz qualidade de vida. E eu creio que a gente tem que É, se cuidar em todo o tempo, né? Todos sabem que eu sou pastora e eu tenho uma influência sobre muitas pessoas. Eu atendo, aconselho. E aquelas mulheres que andam perto de mim, sabe, eu sempre aconselho a questão do exercício físico, porque eu acho um benefício enorme e nós precisamos nos cuidar, né, durante uhum. toda a vida. Então, assim, eu sempre digo que eu era uma pessoa antes do LPF e agora eu tenho tanto benefício que eu vejo que é outra vida. Uhum. Que maravilha. Você teve um resultado tão maravilhoso, né, Marisa? Porque as pessoas ainda perguntam assim: ah, mas Foi, será? Tem aquela dúvida assim: será que, ai, com essa idade eu vou conseguir? Ai, com aquela idade rotulam assim, né? De como se isso fosse um empecilho, né? E a Marisa, ela é um exatamente. exemplo de disciplina. Então, é muito legal, assim, porque o LPF, ele tem... O LPF, a sigla, né, é Low Pressure Fitness. É uma técnica que veio da Espanha e ela é um trabalho é um exercício hipopressivo, né, que a gente trabalha com baixa pressão, atua muito na musculatura profunda do abdômen e assoalho pélvico, né? Mas porque o nosso dia a dia ele é hiperpressivo. Então, ficar sentada aumenta a pressão na região central. Uhum. A própria ação da gravidade, né, atua em cima dos nossos órgãos que pesam para baixo, aumentando essa pressão na região. E ele vem para equilibrar essas pressões. Ele ajuda a diminuir essa pressão e equilibrar essas pressões que a gente sofre no dia a dia. O treino de força aumenta a pressão, né? Então, o abdômen aumentado, né, para homens que têm, às vezes, uma protuberância maior na região abdominal, é muito interessante o LPF, porque essa pressão ela está o tempo inteiro aumentada para quem tem uma barriga muito protuberante. E aí, o que vai acontecer se a gente não equilibrar essas pressões? Pode ter problemas de hérnia, né? Hérnias lombares, pode ter problemas para a região baixa, então, pélvico, né? Então, para a mulher, acaba acontecendo mais prolapsos ou incontinência urinária. Para os homens, às vezes, a pressão é muito na região anal, né? Então, assim, hemorroida ou alguns outros problemas nessa região, né? Então, assim, essa técnica, ela equilibra essas pressões, né, centrais. Então, como a Marisa muito bem falou, é para a qualidade de vida. A estética é o bônus, vamos dizer assim. É É, o bônus dela. É como se assim, ó, cuida do teu corpo, cuida da casa que você mora, não só por fora como por dentro, porque ele trabalha muito internamente, que você de bônus vai ganhar uma cinturinha mais fina, um abdômen mais retinho. Então, é o bônus eu acho, desse autocuidado, né? Porque é uma técnica que melhora a função. Por que a gente vai ficando com essa barriguinha protuberante? Principalmente, né, mulheres que já tiveram filhos, né, passaram pela gestação, acabam perdendo esse tônus abdominal. O que é o tônus? É manter a musculatura abdominal ativada o tempo inteiro, mesmo sem você mandar ativar. É uma contração involuntária, é uma ativação tônica. E o abdômen é uma musculatura muito mais tônica do que de força. Eu trabalho com as duas coisas, né, gente? Eu trabalho com força também. Mas o abdômen, ele tem muito mais fibra tônica. Então, por isso que responde muito bem com LPF, porque é uma ativação mais profunda. O transverso do abdômen, que é o que faz a nossa cinta natural, né? Quando as mulheres usam aquelas cintas ou querem, né? Vou diminuir a cintura usando cinta. Não faça isso. A cinta, na verdade, ela faz um papel de fora para dentro, um papel que o seu abdômen deveria fazer. E se você faz algo externo, você ainda deixa ele menos tônico ainda, porque ele fica mais fraco, mais preguiçoso.
Então, o desuso dessa musculatura, pelo nosso dia a dia ser, né? Hoje em dia, a evolução, né? As pessoas fazem menos movimento no seu dia a dia, né? A gente tem controle remoto para ligar uma televisão, a gente tem máquina para lavar a louça, lavar a roupa, a gente tem muita facilidade que faz com que a gente se movimente cada vez menos. E os nossos músculos. E além disso, a gente está cada vez mais ansioso. Eu digo a gente, a população de um modo geral, né? Cada vez mais ansiosa. Então, essa ansiedade faz com que o diafragma respire, movimente de forma curta, ele não expande, então a respiração ela fica curtinha e cada vez menos eu atuo nessa musculatura profunda. Então, eu preciso. Essa técnica, ela mobiliza muito esse diafragma, ela melhora a mobilização dele. Tanto é que eu melhoro muito a microcirculação da região pélvica, eu melhoro o meu sistema linfático. Então, as pessoas parecem que emagrecem com a técnica, mas muitas vezes é uma diminuição de retenção hídrica por essa melhora do sistema linfático também, né? Então, é uma técnica que eu acho que complementa muito tudo que é esporte, é uma técnica que ajuda a equilibrar essas pressões, porque o nosso dia a dia ele é hiperpressivo e ela ajuda a diminuir essa pressão, reequilibrar, mobiliza o útero, né? Enfim, a gente não tem comprovação científica nessa parte que eu vou falar agora, mas a gente tem várias outras. Mas, por exemplo, a gente tem muitos casos de mulheres que engravidaram pós-LPF por essa melhora dessa mobilização uterina, né? E eu especialmente tenho casos de 3 alunas que estavam com dificuldade de engravidar e com o trabalho. Então, meninas que não querem engravidar, cuidado quem pratica LPF, porque melhora essa mobilização. Então, tem que se cuidar daí um pouquinho mais. Mas né, diminuição de cólica, para quem sofre de cólica. Né, a gente tem algumas alunas que relatam bastante isso, a diminuição do fluxo. Mas agora eu quero ver com a Marisa o que ela sentiu, além dessa, que ela já falou aqui da melhora da cintura, da melhora da diminuição da distensão abdominal. Tu elencou ali para mim alguns outros benefícios, né, Marisa? Tu pode falar para a gente o que tu sentiu mais no teu corpo? Olha, a minha postura em relação à estética melhora bastante a autoestima. Muito. Por quê? Porque você se sente melhor com o teu corpo. Fica mais harmônico, né? E eu fiquei bem feliz porque eu comecei em outubro de 2019. Em julho desse ano, você tirou novamente as minhas medidas, né? E eu perdi ali no abdômen, embaixo do umbigo, eu perdi 5 centímetros. Então, eu achei bastante, né? Cintura eu também perdi. Então, porque assim... tu já se cuidava, já praticava, né? O exercício, né? Sim, eu praticava o Pilates, faz mais de 10 anos que eu tô com vocês ali. Então, eu praticava o Pilates. Mas, assim, eu tive um resultado muito bom com o LPF. E é interessante que não é nada agressivo, é uma coisa muito calma. Exercícios diários, precisa ter disciplina. Eu faço exercícios diários de 5, 10 a 15 minutos. Mas é impressionante que, como esse passinho a passinho, a gente melhora e dá resultado. Eu sou prova disso, porque com a minha idade, né, eu realizar um sonho desde Tua foto mocinha. mesmo foi impressionante, né, Marisa? Tua Exatamente, foto, né? Foi. Eu fiquei muito feliz. Então, assim, eu espero que essa live, esse testemunho, a minha prática vai inspirar muitas mulheres. Porque é muito bom, melhora a função intestinal, meu abdômen melhorou demais, a minha postura, dor nas costas, a respiração melhora. E você, como você falou, né? Eu não sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa calma, mas a respiração ajuda muito, essa reeducação na respiração ajuda demais. Então, é muito bom. Eu faço meu exercício à noite, sempre.
porque eu gosto de fazer à noite antes de dormir, porque eu durmo muito melhor. Então, ele me ajudou até na qualidade do sono. Então, é Que muito bacana. bom. É, eu era uma pessoa antes do LPF e agora eu sou outra pessoa. E eu incentivo, né, aquelas mulheres que realmente sentem esse tipo de problema, têm esse tipo de anseio de melhorar, de se sentir melhor, de ter qualidade de vida, a fazer o LPF, que é muito bom. Que falando um pouquinho, as pessoas às vezes têm dúvida, né, por que ele faz essa ativação, né, tão profunda. Ele é uma técnica que ele trabalha a nível de fáscia, né? A fáscia, deixa eu pegar aqui, é um tecido que conecta tudo no nosso corpo. Então, imagina isso aqui, ó. Isso aqui como se fosse o nosso corpo, tá? Então, a fáscia, ela envolve músculo, osso, vísceras, artérias, veias, órgãos. Quando eu movimento, quando eu consigo fazer essa ativação da fáscia, e a gente faz isso através da técnica, por um trabalho, a gente trabalha com tensão facial, né? Tem toda uma técnica postural para ficar, para executar, para ativar essa Uhum. fáscia. E aí eu faço o vácuo abdominal, eu ainda faço esse estiramento facial maior ainda, potencializo isso. Então, eu mobilizo, eu movimento os meus órgãos. Vocês talvez já viram algum videozinho que de vez em quando eu posto, né? Então, a gente consegue fazer essa mobilização visceral. Imagina que o nosso corpo, como essa face ela integra tudo, se ela está presa num determinado ponto, de uma cicatriz que a gente possa vir a ter, né? Ó, tem uma cicatriz. Essa cicatriz, ó, ver se vocês conseguem ver. Eu tenho uma cicatriz aqui embaixo. Eu movimento o corpo inteiro por causa dessa cicatriz. Eu tenho uma cicatriz aqui em cima. Todo o corpo responde, porque essa fáscia está interligada. E o LPF ele começa a devolver essa tensegridade. Porque se tem uma região muito Uhum. presa, ele começa a liberar de volta. Por isso, dessa harmonia corporal que a Marisa fala, essa sensação de um corpo mais harmônico. Porque ele trabalha não só a região abdominal, ele dá tônus no corpo inteiro, na verdade. E além disso, a gente trabalha a nível de desbloqueios também emocionais. Por que emocionais? Porque a gente trabalha com a fáscia, que é um tecido que conecta tudo, e com a respiração que controla tudo. Então a respiração, ela é autônoma, via autônoma, né, gente? Ela é questão de sobrevivência. A gente não precisa pensar para respirar, a gente respira. Mas se a Automático, gente né? respirar com consciência, se a gente respirar de forma ampla, com esse diafragma trabalhando na sua amplitude grande, a gente vai ativar mais o nosso sistema da calma, que é o sistema parasimpático. O nosso sistema simpático é o sistema da sobrevivência, aquele sistema que é preciso, né? Numa situação de eu vou atravessar a rua e tá vindo um carro, eu preciso e o carro não vai parar. Eu tô na faixa, mas eu tô vendo que ele não vai parar. Eu preciso correr, eu preciso mandar sangue para os meus músculos para eu ter uma ação naquela hora. E o sistema simpático faz isso, ele acelera o batimento cardíaco, ele acelera, manda sangue para essa região e você age, você toma ação. Só que esse sistema simpático ativado o tempo em situações, mas por exemplo, se eu tenho uma emoção ruim, eu fico com raiva de alguma coisa, eu também aciono mais esse sistema, minha respiração fica mais curta, minha frequência cardíaca se altera, minha pressão arterial se altera. E eu preciso falar para o meu sistema que eu não estou numa situação, eu estou interpretando errado aquela situação, no sentido de, por mais que eu esteja com raiva, eu preciso controlar esse sentimento, porque senão eu vou botar o meu sistema o tempo todo sob esse estresse, que ele não é bom estar o tempo todo nesse tipo de estresse. Ele foi feito para estar em algumas situações para a gente agir. Mas se eu estou o tempo inteiro respirando curto, com o meu diafragma tenso, fazendo essa respiração curtinha, todo o meu sistema ele está sobrecarregado, o coração está sobrecarregado, está tudo sobrecarregado. E o LPF, ele te ensina, porque a gente coloca esse sistema em desafio, né, Marisa? A gente trabalha com Sim. apneia respiratória. Então, você
fica em situações que você fica sem respirar, mas de uma forma controlada, e você vai ensinando esse teu sistema parasimpático que ele consegue se sobrepor ao simpático no sentido de, não é que ele se sobrepõe, ele ensina que você não está numa situação de vida ou morte, você não está se afogando, você não está precisando correr, você está sob controle, calma. Então, quando você está numa situação de raiva e de... Você inspira, respira de forma longa e você vai se centrando de novo, você vai acionando e você aprende a acionar esse sistema da calma para você voltar para os eixos, vamos dizer assim. Então, isso é treino também, para a gente controlar um pouquinho mais as nossas emoções. Então, por isso que eu acho que é uma técnica tão completa e maravilhosa, porque ela não é, é muito mais do que uma barriga negativa, como, né, a técnica fala muito, né? Claro Exatamente. que tem uma resposta estética muito legal, né? Mas é muito mais que isso. Então, a minha vontade assim é que todas as pessoas do mundo experimentassem, assim, conhecessem, porque Exatamente. É. né, a gente que faz, que pratica, né, Maris, vê como é maravilhoso, assim, como é maravilhoso, como faz bem para o corpo, para a mente, para equilibrar né, esses sistemas, a gente conhecer o nosso corpo. Por quê? Porque quando a gente trabalha com essa respiração consciente, que a técnica exige você estar consciente na sua respiração, né? Você consegue trabalhar uma meditação ativa. Nossa, a informação tá aí, né? Como a meditação, ela tem uma influência positiva para o nosso corpo, né? Então, por que eu chamo de meditação ativa? Porque você está focado na sua respiração e você não consegue pensar em outra coisa, porque é muito técnico, né, Marisa? As posturas e a parte respiratória, você tem que estar concentrado ali. Então, você se centra em você e você acaba se autoconhecendo melhor. Porque quando você entra numa situação de... não sei se já aconteceu contigo na prática. Algum dia... A Marisa é calma, né, gente? Mas assim, algum diazinho, Marisa, talvez tenha acontecido de estar um pouquinho mais ansiosa. E aí tu tenha percebido diferença no sentido... Hoje eu tô com um pouquinho mais de dificuldade de controlar, de segurar mais o vácuo, de ficar mais tempo em apneia. Então, aí a gente vai conhecendo, hoje eu tô um pouquinho mais ansiosa. Peraí, deixa eu me acalmar. E você vai conhecendo o seu corpo e o seu estado também emocional, né? Eu já tive É alunas que, por interessante. exemplo, faziam, desculpa, eu vou só concluir, já vou passar a palavra para que conheciam super bem, que faziam super bem a técnica. E teve uma situação, assim, um dia que ela chegou e naquele dia não conseguia segurar o vácuo, não conseguia segurar o tempo de apneia, uma aula de grupo que eu fazia um tempo, não um tempo muito longo, um tempo médio e tal. E aí eu conversei com ela no final da aula e ela não estava bem porque ela tinha brigado com os filhos, e ela chegou nervosa tal, e não conseguiu, sabe? Ela fez a aula, mas com um descontrole a nível emocional e que, consequentemente, a respiração se altera completamente. Então, a gente começa a se conhecer um pouquinho mais, né? Fala, Marisa. Não, é interessante que você começa a se conhecer e você começa a se disciplinar na questão da respiração, da postura. Eu hoje me pego muitas vezes dirigindo e meio largada e de repente eu lembro e eu logo me alinho na postura. Então a gente Faz uma vai respiração e aprendendo tá bem, né? exatamente a ter uma postura correta. E é onde a dor nas costas vai embora, você fica mais alinhadinha, entende? E essa qualidade de vida que eu falo vem de uma disciplina e de um reaprendizado. A gente vai reaprendendo como é que nós devemos como é que se diz, a nossa postura, a nossa Tá? respiração. Exatamente. Então, a gente reaprende. E é interessante, como eu falei, né? É um pouco de tempo por dia, mas o resultado é tão grande, né? Nós temos uma aula semanal presencial de meia hora e de 5 a 10 minutos por dia. Mas é
tão interessante a mudança e o resultado que a gente tem. Muito bom A mesmo. prática, gente, a indicação diária é 5 minutos, mas a Marisa, 5 minutos. ela é disciplinadíssima, ela sempre faz mais. Mas não é que É, é os 5 minutos mínimo. Só que a gente vai curtindo tanto a prática, quando você tá ali conectado com você mesmo, é tão gostoso, né, Marisa? É um momento tão nosso, é que eu também prazeroso. nunca pratico 5. Se eu tenho tempo, eu sempre fico um pouquinho mais, sabe? Eu sempre fico 10, 12 minutinhos praticando, porque é um momento de autoconexão, de a gente se centrar, de a gente perceber como a gente está, o nosso corpo, a nossa mente, de acalmar, né? Então, consequentemente trabalhar realmente esse corpo, né? Então, eu queria, né, falar para vocês que estão escutando, assim, o resultado ele é muito maravilhoso, mas ele depende dessa disciplina diária, porque eu preciso ensinar, eu estou ensinando o meu corpo a, ele está reaprendendo a respirar de uma forma mais funcional e tônica. Então, eu preciso que ele todo dia tenha um estímulozinho para o meu cérebro entender que, opa, é assim que eu tenho que funcionar, porque ele estava com o dia a dia, agora atual, das pessoas, a ação tônica está muito desacordada, a gente está muito largado, muito celular, né? E a gente precisa acionar de novo esse tônus, respirar com mais profundidade para acionar mesmo isso. E a Marisa, ela é Exatamente. um exemplo nessa disciplina, porque né, de todas as alunas assim que eu tenho algumas disciplinadas assim, mas ela assim eu acho que é a número um em relação à disciplina, porque se ela não vem na aula, ela faz o online, o gravado, ela, né, às vezes até consegue fazer 2 vezes, então faz os 5 minutos a mais, sempre para mais, né? É, faz sempre, a maioria das vezes faz 10 para cima, né, Marisa, assim, mas por ter se encontrado também, porque não é uma obrigação, né? Os 5 minutinhos é aquela obrigação que eu falo gente, e você coloca na sua rotina. As pessoas às vezes costumam dar desculpa, eu não tenho tempo. A gente não tem tempo para estar aqui agora, escutando na rede social, a gente não arranja um tempinho, então tempo é uma questão de prioridade, é uma questão de você elencar suas prioridades. Às vezes você está perdendo muito tempo com algumas coisas que não são tão necessárias. E o nosso corpo é a nossa casa, né, gente? Onde é que a gente quer morar no futuro, né? A gente mora nessa casa. E a Marisa, que é uma pessoa, né, de iluminada, espiritualizada, enfim, eu falo algumas coisas em relação ao LPF, porque a gente sempre faz no finalzinho da aula uma reflexão, né? Porque como a gente mexeu com respiração, com a fáscia, que a gente está bem conectado com a gente, eu acho que é um momento muito bacana de refletir, porque a gente está aberto para receber aquela palavra, aquela reflexão, né? Então, eu acho que ele traz esse momento de a gente, às vezes. Tanto é que tem pessoas, assim, principalmente, assim, eu não vejo tanto no grupo, mas nas aulas que eu atendo individualmente do LPF, algumas pessoas preferem fazer individual, muitas pessoas choram nesse momento, porque elas estão trabalhando lá com esse tecido que às vezes está presinho por questões emocionais. E ela às vezes liberou aquele ponto e ela nem sabe por que veio essa emoção, sabe? E às vezes vem o choro, assim. E é muito legal você se entregar e deixar fluir mesmo isso, para realmente ir liberando questões, vindo à tona, memórias, acaba vindo memórias lá atrás, assim, sabe? E, Marisa, o que tu tens para falar em relação a essa questão de corpo, no sentido de conexão? Porque eu penso que, né, eu falei que o nosso corpo é a nossa casa, é onde realmente a gente mora, mas eu penso que cuidar do corpo, quando eu falo corpo, gente, não é o corpo estético, é o corpo de um modo geral, é o corpo, porque assim, o corpo estético é a consequência das minhas ações. O exercício e a alimentação, aquilo que me nutre, aquilo que eu boto para dentro de comida, eu estou cuidando do meu corpo, eu estou cuidando daquilo que eu estou colocando para dentro. Mas não é só de comida, é aquilo que eu boto para dentro de informação, aquilo que eu boto para dentro em relação ao que eu escuto, né? Então a gente tem É. esse livre-arbítrio de escolher aquilo que a gente vai
conviver, alimentar, praticar, né? O que que me faz bem e o que que não me faz bem? O que que tu pensa em relação a isso, Marisa? Esse todo, assim, como o nosso corpo é todo conectado, mente, corpo, o que que tu pensa em relação a isso? Agora eu vou para a palavra de Deus, né? A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Quer dizer, Deus habita em nós, né? E eu vejo quando Jesus ele diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, essa vida abundante, ela diz respeito ao espírito, à alma e o corpo. Quer dizer, eu sou um espírito que possui uma alma, mas habito num corpo. Então, quer dizer, eu tenho que ter esse corpo disponível para o próprio Deus para cumprir o meu propósito aqui na Terra. Então, essa vida plena, essa vida abundante, diz respeito de eu estar cumprindo o propósito de Deus. Mas para eu cumprir o propósito de Deus, eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso cuidar desse corpo que ele habita. Então, assim, eu como pastora, né, eu priorizo a minha vida espiritual, eu busco a Deus acima de todas as coisas, eu amo a Deus, eu tenho momentos com Deus diário. Então, assim, essa conexão com o Senhor, com a palavra de Deus, ela me traz inclinações a coisas boas que eu devo fazer. Então, Deus vai dirigindo a nossa vida. Então, assim, tudo que eu vejo que Deus abriu essa porta, por exemplo, Deus está cuidando do meu corpo através dessa prática do LPF. Eu vejo Deus. Eu vejo Deus me dirigindo. Por quê? Porque eu quero cumprir o propósito e eu preciso de um corpo que tenha harmonia, que tenha saúde. Eu quero ter os meus dias aqui na Terra com vida abundante. Então, se eu quero ter vida abundante, eu preciso cuidar, eu preciso zelar do meu corpo. Então, antes de eu conhecer Jesus, de ter uma experiência com Deus, eu fumava, eu fazia coisas que agrediam o meu corpo. E à medida que eu fui conhecendo o Senhor, eu fui mudando as minhas preferências. Então, eu vejo que Deus me leva a cuidar do meu corpo. Então, é isso que eu penso a respeito dessa conexão que você diz, né? Que nós temos que ter essa conexão espiritual, essa harmonia emocional. Deus vai nos curando, Deus vai nos dirigindo, Deus vai inclinando o nosso coração. E isso é maravilhoso. Então, eu cuido muito do meu corpo por conta disso. Eu quero viver os meus dias aqui na Terra cumprindo o propósito do Senhor, no centro da vontade de Deus. E isso demanda força, isso demanda atividades, isso demanda eu estar com pessoas. E para eu inspirar pessoas, eu tenho que ter uma vida de qualidade. Como é que eu vou vender um produto que não faz efeito na minha própria vida? Então, eu tenho que estar bem para que eu possa inspirar outras pessoas. Que lindo. Com certeza está inspirando muita gente. Que coisa Essa maravilhosa. Eu paz, vejo né, que esse autocuidado é uma forma de honrar a vida que a gente recebeu, né? Gente, exatamente, né? Quando a gente agride o nosso corpo, quando a gente faz coisas que a gente sabe que fazem mal e a gente continua fazendo, a gente está jogando, entre aspas, fora, né? A gente está desvalorizando essa vida que é tão maravilhosa e que é tão, né, especial. E para a gente poder honrar essa vida, a gente precisa se cuidar. Então a gente tem que fazer a nossa parte. A gente precisa, né, cuidar daquilo que a gente, né, faz, come, ingere, pratica, né? Então a gente precisa ter exatamente. esse Você falou uma autocuidado. palavra bem que nós usamos muito, é honra. Realmente, quando eu cuido do meu corpo, eu estou honrando a Deus que me criou, né? E a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, eu preciso me amar. Porque se eu não me amar, eu não consigo te amar. E se eu não cuidar do meu corpo,
logo eu não estou me amando. Então, eu prezo muito isso, eu sempre falo isso, eu sempre inspiro as mulheres, as minhas filhas, né? A Andréia até fez um comentário ali no story dela a respeito que a fruta não cai longe do pé, porque ela ama fazer exercícios físicos. Por quê? Porque ela, desde pequenininha, ela me vê fazendo exercício físico. Então, a gente precisa cuidar do corpo. O Nós exemplo arrasta, né? precisamos... a gente precisa estar bem espiritualmente, emocionalmente, e nós precisamos estar bem no corpo também. A gente precisa se amar, né, Grace? E não tá, e assim, quando a gente fala isso, corpo, eu não trabalho o corpo de forma separada da mente. Tá tudo Sim, integrado, tá tudo relacionado, né? Eu digo esse corpo que é essa casa, essa que o corpo tá dentro desse corpo está tudo isso que a Marisa falou, né? O espírito, a alma então tá tudo interligado, né? Então a gente precisa entender que a gente não separa as coisas, é tudo interligado. não, Se eu estou com uma dor, né? Eu vou influenciar no meu espírito e na minha alma, porque isso vai estar, eu vou estar, por exemplo, mais desanimada, mais porque tá me doendo, mais depressiva, mas isso vai influenciar nesse todo. Então tá tudo interligado. Tem estudos mostrando que antigamente se acreditava que a mente, né, mudava o corpo. Hoje tem estudos mostrando que o corpo muda a mente numa velocidade ainda maior do que a mente muda o corpo. Então você não consigo falar a palavra. Experienciar as coisas, provar, né? Vamos dizer assim, ter a experiência de praticar, vai mudar a sua mente. Então, às vezes você não está motivada para fazer, faz sem motivação, que a motivação vai vir você fazendo. Então, não tenta, não espera você ficar com vontade. Vai sem vontade mesmo e você vai começar a ver que, opa, vai fazer o caminho inverso. Você vai começar a ter vontade porque você vai ver que, sabe que esse negócio está me fazendo bem? Nossa, isso... Então, faz o caminho inverso. Não espera vir da mente à vontade, porque o cérebro, ele engana muito a gente, no sentido, ele quer sempre economizar energia. Então, ele sempre te coloca ai, semana que vem eu começo. Ele engana a gente, né? Eu chamo de a vozinha do Zé Ruela. Que fica ali falando às vezes para você. O Zé Ruela faz ali para você, não, semana que vem você começa. Ele vai aumentando essa procrastinação, né? E aí, não deve escutar essa voz. Você deve pensar que por que eu vou esperar se eu já estou sentindo que o meu corpo está pedindo, se eu já estou sentindo uma falta de energia, se eu estou sentindo falta de força? Inicia mesmo sem motivação. tá sem voz. Então, voltou? Voltou, Voltou? voltou. Tá. Uhum, voltou. Alguém me ligou, daí saiu aqui do ar. Tá. Então, mas é isso. Então, assim, eu acho que essa conexão, né, de a gente não estar separado, e eu acho que a Marisa é um exemplo grande disso, assim, de essa junção de todos os lados, né? Ela tem um lado espiritual super desenvolvido, ela trabalha esse corpo dela há muito tempo, ela se cuida realmente, ela é exemplo para muita gente. Então, eu te agradeço muito, assim, Marisa, por estar aqui, porque eu tenho certeza que você vai inspirar muitas pessoas, Gente, né? A tua prática, o espero. teu exemplo. Foi maravilhoso. Eu queria que se tu pudesse, eu queria te fazer um pedido para tu fazer uma oração para Ai, que bom. gente, agora Uhum. essas pessoas que estão aqui, né? Para né, se Deus tocou o coração de cada uma aqui, para elas voltarem a se olhar, se cuidar e, e pensar nessa casa, honrar essa vida que a gente recebeu de Deus, né? Então, se tu puder fazer uma oração para a gente, te agradeço. Faço sim. Eu tenho uma frase que quem anda comigo está acostumado, que eu sempre falo que tudo que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Então, se eu vou começar o LPF,
Então eu vou fazer bem feito, porque se vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito, né? O tempo, Deus colocou o tempo na nossa mão. E quando a gente observa o tempo, o presente, na verdade, não existe, porque quando você fala o agora, ele já passou. Então, nós temos que viver de uma maneira que nós estejamos aproveitando esse tempo. E muitas vezes a gente deixa para depois essa procrastinação, né? Eu sou uma prova disso, que desde jovem eu faço exercício. Então, assim, eu me considero que eu tenho saúde e que eu aguento fazer tudo o que eu faço por conta da disciplina que eu tenho. Então, eu incentivo você que está aqui conosco, participando dessa live, cuide do teu corpo. Em primeiro lugar, busca o Senhor, porque Ele vai te despertar para as coisas boas. Ele vai te direcionar, Ele vai curar o teu emocional, Ele vai trazer uma palavra de direção. Começa a ler a Bíblia. Né? A Bíblia, ela nos direciona, a palavra de Deus, Ele é o próprio Deus. Onde está a palavra, está Deus. Onde Deus está, está a sua palavra. Então, nós não podemos apartar uma pessoa da sua palavra. Então, busca Deus, né? E Ele vai te direcionar. Ele vai te levar a cuidar do teu corpo, a cuidar das tuas emoções. Amém? Então, eu vou fazer uma oração agora, Grace, né? Peço que você que está junto conosco, feche os teus olhos. E se você realmente deseja ter um corpo saudável, se você deseja ter uma disciplina e até agora você não conseguiu, vamos pedir que o Senhor, Ele venha agora, o Espírito Santo venha e Ele comece a despertar você para essa área da tua vida. Senhor, nós te louvamos e glorificamos o teu nome nessa hora. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida da Grace, pela vida do Fernando, Deus, pela vida desses profissionais que estão ali no Estúdio Pleno, Senhor, e que cuidam, Senhor, de cada uma de nós, Senhor, de cada um de nós que está lá, Senhor, procurando ter uma saúde no corpo, procurando, Senhor, exercitar o corpo que tu nos deste, Senhor. Ó Deus, faz com que eles prosperem, Senhor amado, em tudo que eles estejam fazendo, Senhor. Que aonde eles estejam colocando a mão, que eles tenham prosperidade, Senhor. Eu oro, Senhor, por essas pessoas que estão participando dessa live. Deus, desperta cada uma, Senhor, para que ame, Senhor, a Ti sobre todas as coisas e ame, Senhor, a si mesmo, para que possa amar o seu próximo. Deus, Tu fazes uma obra maravilhosa, Senhor. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é justo, tudo que é honesto, Senhor, vem de Ti. Que o Senhor possa agora despertar, abençoar essas pessoas, Pai. Que aquelas que estão enfermas, Senhor, elas possam ser curadas agora, Senhor. Aquelas que não conseguem fazer, Senhor, exercício, que elas possam fazer a partir de agora. Tu és um Deus de milagres. Tu operas de perto e tu operas de longe, Senhor. Opera agora, Senhor, sobre cada pessoa, Senhor, que está participando dessa live. E nós oramos, Senhor, e já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, Grace. Quero te agradecer, né, pela tua dedicação, porque você é uma bênção, né? Você e o Fernando são uma bênção na minha vida e para tantas pessoas, né? Eu quero te agradecer e que realmente vocês prosperem nisso que vocês estão fazendo e possam mudar a vida de muita gente. Obrigada, querida. Eu te agradeço muito, muito.